Olá meninas, tudo bom? Vamos lá para mais uma aulinha. Essa aula ela vai ser especial porque a gente vai falar sobre fio de cabelo, tá? Essa aula ela vai dizer para você com qual fio de cabelo você está trabalhando, porque é o que a gente precisa entender. Então vamos entender. Eu coloquei aqui para vocês uma tabelinha que é muito usada, tá? Essa tabelinha ela vai dizer a tipagem do fio. Então nós temos aqui o tipo 1, que se subdivide em 3. Então nós temos o tipo 1A, o B e o C. Então o tipo 1A, ele é aquele fio que é extremamente fino, ele é muito oleoso, ele tende a ser muito oleoso, ele não tem nenhum tipo de estrutura, então é aquele cabelo lambido, como todo mundo fala. Ah, eu queria deixar um cachinho no meu cabelo, mas não consegue. Por quê? Porque é um fio extremamente liso, é um fio extremamente liso, né? A garganta já tá ruim, já. Nem comecei, né? Então, por ele ser muito liso, ele tende a ter uma oleosidade maior. Ele tende a ser mais brilhante. Ele é um fio liso e aquele fio extremamente, como que eu posso dizer, escorrido, literalmente escorrido. Então é o tipo 1A, tá? O tipo 1B é aquele fio que é o 1B, ele é tido como médio, tá? Então o fio médio, o que que acontece? O fio médio, ele é aquele fio que ele tem a espessura lisa, fina, tá? Porém, ele tem um volumezinho maior, ele tem uma estrutura um pouco mais tida como uma estrutura mais grossa, tá? Então ele é um fio um pouquinho mais grosso, só que ele continua sendo aquele fio oleoso que não é fácil de você fazer penteados, tá? É um fio extremamente alinhado, tá? E ele também tende a ter oleosidade. Ele é também livre de ondulações, é aquele fio totalmente livre de ondulações, só que a espessura dele é um pouquinho mais grossa que o tipo 1A. Esse é o tipo 1B. O tipo 1C, ele é muito comum, tá? Então a gente tem que observar. Ele é um fio que é extremamente reto, tá? É aquele fio retinho. E aí, o que que acontece? Ele é um pouco mais grosso. Ele é reto, porém ele é um pouco mais grosso que o tipo 1B, tá? Mas ele continua sendo aquele fio liso, escorrido, com tendência à oleosidade, tá? Então é aquele fio que ele é extremamente grosso. Uma coisa que é bem interessante, esse fio, ele é responsável, ele está presente, no caso, na maioria dos orientais. Então, os orientais têm esse fio, que ele é grosso, tá? É um fio extremamente grosso, e ele tende a ser um fio liso e oleoso. Então, partimos para o tipo 2, tá? Nós já vimos o tipo 1A, o tipo 1B e o tipo 1C. Agora vamos para o tipo 2. Esse tipo 2, gente, ele é um cabelo extremamente fino, esse 2A, principalmente, ele é extremamente fino, tá? Ele é um cabelo que ele tem uma leve ondulação em S, tá? Então, assim, a gente pode reconhecer em várias pessoas esse cabelo. Ele não é um cabelo grosso, porém ele tem uma leve ondulação em S. Muita gente não gosta, quem tem esse cabelo quer ter ele liso, muitas vezes quer ter ele mais liso. É muito comum isso, porque a gente escuta nos salões: ah, meu cabelo não é nem liso e nem cacheado, eu queria ele liso, ou senão eu queria que ele fosse mais cacheado. Sempre, ninguém está satisfeito com o seu cabelo, né? A gente já sabe disso. Então, é um cabelo que ele é muito comum nos nossos salões, tá? É aquele cabelo que tem as ondas, que geralmente são as primeiras pessoas que procuram o nosso trabalho de alisamento, quem tem ondas. Muitas vezes não quer ter ondas, quer ele liso, quer ele alinhado. Porque quem tem ondas tem que tratar, tem que também fazer manutenção em casa, tem que ter um home care, tem que saber como finalizar. Então essas ondas do tipo 2
2A, ela é muito comum, vocês estão vendo aí, é um cabelo que ele é assim, lindo, mas você tem que saber finalizá-lo. Então, isso é muito importante a gente observar. Cabelo 2A, é o cabelo que mais chega nos nossos salões, tá? Esse cabelo, ele tem essas ondas em S, ele tem pouco volume, tá? Algum volume, muitas vezes ele é liso da metade para baixo, tá? Do meio para baixo, geralmente. Algumas pessoas só que as ondas começam da raiz. Muitas pessoas as ondas começam, tá, do meio para baixo. Então, gente, a gente tem que entender sobre esse cabelo. É um tipo de cabelo que a gente pode fazer vários tipos de penteado nele que ele aceita, tá? Devido à sua ondulação. O tipo 2A, ele é muito comum nos nossos salões, mas o tipo 2B também é muito comum, tá? O tipo 2B, ele tem as mechas dele, elas são formadas em S, só que elas são um pouco mais definidas, tá? São umas ondas um pouco mais definidas, como vocês podem ver aqui, 2B, tá? Eles são bem fios grossos, eles já são fios mais grossos, tá? O 2B, ele já é um fio mais grosso que o 2A, e ele tem a tendência de ter muito frizz. Então, essa é a cliente que chega no nosso salão, que muitas vezes fala, ah, meu cabelo tá com muita onda, muito frizz, muito alto, tá ficando alto, eu não tô gostando, é difícil para eu trabalhar, é difícil para eu... Então, gente, é difícil a modelagem desse cabelo, é muito complicada a modelagem dele. Por quê? Porque ele tem frizz, ele precisa de tratamento. Tratamento não é só para quando o cabelo está muito maltratado. Tratamento é também para quando você quer fazer uma definição, tá? Então, nós temos o tipo A, o tipo 2A, o tipo 2B e agora vamos falar do tipo 2C. Esse tipo 2C é aquele fio mais grosso. Agora sim, agora é um fio muito mais grosso que ele é aquela cliente que realmente chega no nosso salão. Leia, o meu fio de cabelo tá com volume demais, tá formando muito volume, eu não quero, ele tá muito alto, principalmente na parte superior, ele é alto, eu não quero essa parte da frente toda alta, então é essa a reclamação que a gente recebe nos nossos salões, tá? Então, esse tipo de cabelo é muito sério, porque nós vamos cuidar de um cabelo que ele é 2A, ele é um cabelo que ele é praticamente um caucasiano. Então, se você tem esse cabelo, geralmente ele não tem a ondulação direto da raiz, ele começa com a ondulação depois da raiz, tá? É um pouco afastado do couro cabeludo a ondulação dele. Então, é muito sério a gente fazer esse tipo de cabelo. Vou dizer o porquê. Porque quando nós vamos fazer esse tipo de cabelo, o que acontece? Nós vamos passar a química onde? Na raiz. E o que tem na raiz? Nada. É um cabelo liso. Então, nós temos que ter essa sensibilidade na hora de fazermos um alisamento num cabelo 2C, principalmente, tá? Esse 2C é um cabelo extremamente grosso, tá? É um cabelo com frizz. Em relação aos anteriores, ele é muito mais difícil. Nossa, tá uma barulhada aqui hoje, misericórdia. É um cabelo extremamente difícil de se alisar, é um cabelo extremamente resistente, tá? Esse 2C. E é muito complicado, porque a gente tem que fazer uma pré-química. Tanto uma semana antes, a cliente pode fazer em casa, a gente pode fazer na hora também. Mas o interessante é você preparar esse cabelo. Se você prepara, você consegue fazer qualquer tipo de alisamento. Meu Deus, que barulhada nesse lugar. Tô no estresse com essa barulhada, vocês não têm ideia. Mas então, vamos lá. Tipo 3, tipo 3A. Gente, o tipo 3A é aquele cacho maravilhoso, aquele cacho largo, aquele cacho que você fala, meu Deus, que cacho grande, lindo, definido, maravilhoso, mas as meninas querem o quê? Alisar. Então, pois é um cabelo que muita gente quer alisar, esse 3A. É um cabelo com cachos bem mais definidos,
com ângulos bem mais fechados, como vocês podem observar aí na figura, é um cacho que tem o ângulo muito mais fechado, com movimento. Então você consegue ver o movimento desse cabelo, é maravilhoso, eu acho lindo o 3A. E ele é levemente solto, tá? Tem muito brilho, é um cabelo que tem muito brilho. Mas você precisa fazer o tratamento ideal, cuidar deste cabelo, hidratar. Então, o que acontece? Geralmente, quando você tem esse tipo de cabelo, você finaliza ele e é legal fazer um babyliss também, você pode fazer para finalizar. Mas quem não tem esse tempo, a fitagem resolve. Você faz a fitagem e o cabelo fica maravilhoso. 3B, vamos lá. 3B, gente, olha esse 3B. O 3B é aquele cacho médio. Ele não é fechado, ele tem a angulação mais aberta, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu amo esse 3B, tá? Inclusive o meu cabelo há muitos anos atrás, ele tinha essa tendência de ser o 3B, tá? O meu cabelo era um 3C, mas quando eu era bem criança, né? Não é agora não, gente, agora já passou. O cacho do 3B, eles são cachos regulares, definidos, pouca oleosidade, tá? É um cabelo que não tem muita oleosidade, devido ao fato de que ele já tem o cacho mais fechado, então é um cabelo que necessita de tratamento. Ele tem bastante frizz, tá? Você pode observar. A raiz dele geralmente é oleosa, a raiz do cabelo geralmente é oleosa, essa raiz do 3B, né, ele tende a ter a raiz oleosa, então a tendência para esse cabelo é frizz, gente, não tenho o que dizer. Finalização, fitagem, depois você pode fazer, claro, deixar ele secar e depois puxar com o dedo e fazer, você pode usar aquela escova polvo que está usando a escova raquete também. Você pode usar um pente de dentes largos, finalizar, deixar secar e depois passar os dedos e finalizar ali com um reparador de pontas. Fica muito interessante fazer assim, tá? Então, de acordo com os... Ai, gente, eu tô com calor aqui, vocês não têm ideia. Aí eu passo isso aqui porque tem um pouquinho de pó. Só eu mesmo, né? Então, o cacho 3B, ele é muito, muito lindo, porém ele precisa de uma finalização. A tendência dele é muito frizz, então você precisa hidratar bastante, fazer ali a finalização com o creme de pentear e fazer a fitagem, ponto. Tá? E fazer um bom tratamento, claro, nesse cabelo, levar ao salão de vez em quando o cabelo, né? A cliente precisa visitar o salão, porque em casa não é a mesma coisa, não adianta, né? E vamos ao 3C, nós temos aqui o 3C. O 3C é aquele cacho pequeno, aquele cacho menor, ele é aquele cachinho que a gente pode chamar um cachinho mais grudado, aquele cacho mais grudado um no outro, né? Então, esse é o 3C, tá? O 3C, ele é um tipo que ele tem muita definição, então você consegue ali achar uma definição para esse cabelo. Quando você lava, não precisa nem fazer muita fitagem, ele já se define. É muito, muito bom, tá? Eles são fios que são finos, geralmente o 3C é um fio que é mais fino, tá? Nós podemos observar também que ele tem a tendência a ficar seco com muito mais facilidade, tá? Então, hidratação sempre. E vamos para o 4A. Vamos lá, 4A. Quais as características do 4A? O 4A já é um cabelo afro, né? É um cabelo afro. Eu costumo falar que sou o 4A, porque meu cabelo é muito afro, só que o meu cabelo ele tem a tendência a ser o 4C, né? No caso, o 4C. Então, o 4A já é aquele cabelo que tem a curvatura bem fechada. Olhem como ele nasce. Aqui tem a espécie certinha de como que fica a ondulação dele já no nascimento, tá? Então, esse cabelo apresenta bastante definição. Então, tá. Lavou, ele vai ficar definido como, Leia? Cheio. Ele é um cabelo cheio.
ele é alto, ele é armado. Então você precisa fazer o quê? Tratamento, colocar máscaras e esse cabelo vai ser ali definido de acordo com o tanto de tratamento que você colocar. A forma que você vai finalizar esse cabelo é importante, tá? Você precisa observar a forma de finalização. Ele é fino, ele é um cabelo que tem tendência a armar. Então, quem não gosta, quem quer alisar esse cabelo, precisa observar que o cabelo é afro, porém ele é um cabelo frágil. Então, gente, engano quem pensa que é um cabelo difícil. Ele é um cabelo resistente. Difícil é algo e cabelo resistente é outro. Difícil é uma coisa e resistência é outra. Então, é muito importante a gente entender. Os fios, ele tem cachos mais grudadinhos, o 4A, e ele tem a maior resistência. Por quê? Ligações. As ligações de sulfíticas dele são bem intensas, né? Então, a gente precisa ter ali essa ideia. É um cabelo fino, porém, ele tem necessidades especiais. Eu tenho várias clientes assim aqui, tá? Que tem o cabelo extremamente fino, e é muito afro, é muito. E o que acontece? Muitos salões vão, porque esse cabelo é difícil, e jogam uma química extremamente forte. Ou fazem um processo em uma sessão só. O correto é você usar duas sessões para alisar um cabelo desse tipo A. São 2 sessões. Explique para a sua cliente. 2 sessões serão necessárias para o seu cabelo ficar estabilizado. Pronto. Tipo 4B agora. Gente, o 4B já é aquele crespo, é aquele cabelo afro e ele é um cabelo crespo. Então, ele apresenta o quê? Ele apresenta a curvatura mais fechada, tá? E ele tende a manter-se enrolado quando está molhado. Ele mantém ali o cacho enquanto está muito molhado. Por isso, muitas vezes, quem tem o cabelo ondulado 4B precisa estar molhando direto. Por quê? O nosso cabelo é hidrofóbico, ele não gosta de água. E por ele não gostar de água, ele expulsa a água do cabelo. Um cabelo tipo 4B, que é um cabelo afro, porém é um cabelo fino, tá? Esse cabelo ele tende a expulsar a água. E por ele ter a curvatura mais fechada, o que acontece? Ele vai ressecar e vai armar e vai perder a definição. Então, um cabelo assim é um cabelo extremamente resistente. O nascimento dele, como vocês observaram, ele é um pouco mais fechado, tá? Ele é fino e ele tem a tendência a ter muito frizz. Por quê? Por causa da eletricidade estática. Nosso cabelo tem um ponto isoelétrico. Quanto mais perto, mais definido for o cabelo, mais cacheado for o cabelo, mais o ponto isoelétrico dele vai se exacerbar, vai ser muito mais ali aparente. Então, nós temos que entender que temos que usar produtos que tenham fator ali de hidratação e que sejam catiônicos, porque o nosso cabelo é aniônico, então a gente precisa de produtos catiônicos para regular a eletricidade estática desse fio. Esse é o 4B. Gente, e o 4C, gente? O 4C é aquele cabelo assim, ele é totalmente fechadinho, ele já não tem mais a ondulação que mostra ali. Ele é um cabelo que ele geralmente não é bom alisar, um cabelo desse. Você pode soltar o cacho, mas não alisar, porque ele não vai ficar liso. Ele não vai ficar liso. Ele pode até ficar liso um dia, 2, mas ele vai nascer com a sua etnia, de acordo com a sua etnia. Não tem jeito. E depois você vai retocando e a tendência dele é o quê? Quebrar. Então é muito sério. O que eu posso fazer com um cabelo desse, Leia? Retirar volume, só isso, tá? Diga para a sua cliente, seu cabelo não tem como alisar 100%, mas tem como a gente retirar o volume dele. Ok, pronto. Por quê? Ele é extremamente unido, tá? É um cabelo unido, unidos venceremos.
Ele é um cabelo extremamente unido e ele é um cabelo fino também. Ele tende a ser afro, porém é um cabelo fino. Os cabelos afros, por engano, muitas pessoas pensam que são cabelos grossos, cabelos... O meu cabelo, ele é extremamente grosso. Quem me conhece, já passou a mão no meu cabelo, sabe que ele é bem grosso. Só que o meu não é o 4C. O 4A, o 4B e o 4C são extremamente finos. Então é muito importante nós entendermos isso. A fragilidade desse fio diante das químicas, tá? Diante da química, principalmente química ácida, né? Então, gente, esse cabelo 4C, ele tende a ter muito ressecamento nas pontas, principalmente, devido à eletricidade estática, devido à estática dele, o ponto isoelétrico, né? Ele tende a ter esse ressecamento, tá? Ele funciona como se fosse uma molinha. Vocês já viram? Molha o cabelo, aí ele volta igual uma molinha. Tonhonhon, é lindo. Eu acho lindo esse cabelo, esse tipo de cabelo. Mas tem que ser cuidado, tem que ser hidratado, tem que ser muito bem muito bem cuidado, tem que ter uma estratégica para ele. Gente, tem tanta gente conversando aqui fora que o meu raciocínio vai sumindo, eu sou péssima. Então, o cabelo, ele não tem a oleosidade, tá? A oleosidade dele, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque ele é fino, ele tem oleosidade, mas por ele ser fino e ele ter a sua curvatura muito fechada em forma de mola, essa oleosidade que o manto hidrolipídico, que o cabelo fornece, no caso o nosso organismo fornece para o nosso cabelo, o que acontece? Ela não chega até as pontas, então por isso o cuidado extremo que a gente tem que ter com esse cabelo, tá bom? Então é isso, os cabelos, eles são muito importantes, porque a parte de cabelo, a parte de estrutura, a parte de você conhecer o tipo de fio é muito importante, porque quando nós vamos fazer um alisamento, deixa eu ver se eu acho uma caneta aqui. Quando nós vamos fazer um alisamento, a gente precisa estar atentos, nós precisamos estar atentos a tudo o que está acontecendo, principalmente a estrutura. Então, nós já falamos sobre os fios, né? O 4B, o 4A, o 4B, que é aquele cacho que ele é definido. O 4B, ele é em forma de zigue-zague, né? Ele nasce em forma de zigue-zague, então é muito complicado, tá? O cacho C, né? Ele é aquele cacho que ele não tem nenhuma definição, tá? Ele é todo por si, ele não tem nenhuma definição. Tô aqui tentando escrever um negócio aqui. Ele não tem nenhuma definição, tá? Ele é um fio que ele tem a aparência de mola, uma molinha mesmo. Quando você molha, ele faz volta aquela molinha. É muito interessante que a gente pode alisar um cabelo desse, mas a cliente precisa ter cuidado extremo e estar sempre no salão. É muito sério isso. Nós temos que entender que falar com a nossa cliente a respeito de quem ela é, como funciona a estrutura capilar dela é muito importante, tá? Porque as nossas clientes hoje, elas não têm se amado, elas não se amam, elas não se gostam, tá? Então é muito sério, nós temos que conversar com as nossas clientes. Então essa aula é sobre a estrutura mesmo. Então, quando a sua cliente chegar, analise o cabelo dela de acordo com essa figura que eu mandei, e você estude essa aula para você entender, quando a sua cliente chegar, você saber qual o tipo de cabelo dela e como que você vai poder agir com o cabelo dela, ok? É muita conversa aqui, tá horrível. Mas então, meus amores, é isso. A nossa aula vai ficando por aqui e até a próxima aula e bora estudar. Vamos estudar.